Aline, na semana passada, eu uso a expressão com uma certa ressalva, uma jornalista brasileira, a Eliane Cantanhede, num programa da Globo News, que muita gente já chama de Lula News, né, tamanho o apego que eles têm pelo governo federal brasileiro atual, resolveu questionar um colega de programa, de bancada, do porquê, né? E ela até usou uma expressão assim, eu não lembro se foi mortezinha, alguma coisa assim. Ela não conseguia entender por que os ataques de Israel eram tão, digamos assim, certeiros, e como o Irã, mesmo lançando centenas, talvez milhares de foguetes, não conseguia produzir o mesmo efeito devastador, o mesmo número de mortes em Israel. Então eu te peço para dar uma aula para a senhora Eliane Cantanhede do porquê que, na verdade, felizmente, o número de baixas em território israelense não é o que ela gostaria, talvez, ou imaginava que fosse possível. Por favor, Aline, vamos dar uma aula para Eliane Cantanhede. Bom, eu não conheço ela e pela única coisa que eu ouvi dela realmente é terrível, porque independente de que posição política, de que país a pessoa seja, qualquer morte é devastadora, principalmente quando a gente fala de morte de civis e morte de crianças. As poucas mortes, ou pelo menos o que ela considera são poucas mortes, são de população civil, são crianças. Crianças em Israel foram mortas por mísseis balísticos. Cada morte é uma desgraça, e a gente tem uma expressão aqui em Israel que cada pessoa é como se fosse o mundo inteiro. Uma pessoa que é assassinada é como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo. E realmente é ofensivo, como uma pessoa que mora aqui em Israel, ver que tem pessoas que realmente elas não se importam com a nossa vida, com as nossas vidas. E realmente a gente tem visto isso muito, desde o massacre do 7 de outubro, que as pessoas não se importaram da maneira que deveriam com o massacre, e desde então a população israelense está sendo morta constantemente, e realmente ver o descaso dói. Ainda mais quando eu vejo as imagens, eu vejo quem são famílias destruídas, o pai da família de Tâmara, que as filhas e a esposa dele foram assassinadas, eu tenho certeza que para ele não foi uma mortezinha, foi todo o mundo dele que foi destruído. Agora, por que as mortes em Israel não são tão grandes como em outros conflitos no Oriente Médio? Se a gente fala do Iêmen, 500 mil de mortos na guerra civil do Iêmen, se a gente fala na Síria também, a gente está falando de bem mais de 500, 600 mil mortos. Por que em Israel a gente fala de alguns milhares de mortos e não dezenas ou centenas de milhares de mortos? Porque o governo de Israel investe bilhões de dólares por ano para proteger a sua população. Porque enquanto a gente está falando aqui, eu estou com o meu outro celular aqui na mão. Porque se o Irã lançar mísseis contra Israel, como eles têm feito diariamente, o governo manda uma mensagem pro meu celular, sem eu precisar ter nenhum aplicativo, sem eu precisar estar mesmo conectada na internet. O governo consegue, pelo sistema de antenas, mandar uma mensagem para o meu celular, eles me avisam, foram mísseis lançados, foram contra Israel, tem uma chance de cair na tua área, esteja preparado. E normalmente 10 minutos depois, que é o tempo que demora para os mísseis chegarem em Israel, mais ou menos 10 minutos depois, aí começam a soar os alarmes, e aí os alarmes são bem mais precisos. Aí o alarme, inclusive, ele funciona por bairro. Ele sabe até que bairro provavelmente vai cair, e aí toca. E por isso, quando toca o celular, eu já sei para onde ir. Eu vou para o bunker do meu edifício. Porque, por lei, em Israel, todos os edifícios são obrigados a terem um bunker. Os edifícios mais antigos, como o meu, têm um bunker para todo edifício. Edifícios modernos têm um bunker por apartamento. Você sabe o que é o custo de, em cada apartamento em Israel que se constrói, ter um abrigo antibombas por apartamento? Isso são bilhões de dólares que custam para a economia israelense, mas é uma decisão que o governo tomou, que a gente prefere gastar dinheiro para proteger a nossa população. E a gente precisa ser protegido realmente. Eu tenho máscara de gás em casa que eu recebi quando a gente teve conflitos anteriores com gás. Eu recebi do governo gratuitamente máscara de gás. As prefeituras abriram todos os bunkers públicos, das rodoviárias, das escolas, das creches. Vocês sabem o que é um país ter que dentro das creches, dentro de cada creche de Israel, ter um abrigo antibombas? E é por isso, é um cuidado que o governo
tem com a sua população e também que obriga a iniciativa privada a ter também. Edifícios são construídos por organizações privadas, são obrigadas a também ter todo esse sistema de proteção. E a gente vê que é justamente o oposto dos governos, do resto dos governos aqui do Oriente Médio. O Irã não fez absolutamente nada para proteger a sua população e também, sinceramente, não precisou fazer tanto, porque Israel está atacando somente alvos militares. Mas o mínimo, que é cuidar do abastecimento de gasolina para a sua população, permitir rotas de saída da cidade, porque Israel avisa, olha, a gente vai atacar em tal lugar, e aí se pede para a população civil evacuar. O Irã não está ajudando a sua população civil a evacuar, ao contrário, a gente tem relatos de deles fechando estradas, e para dificultar a vida da população civil do Irã, eles cortaram a internet do Irã. Já há dias e dias e dias, o Irã está sem internet estável, enquanto a gente vê que Israel faz tudo para proteger a sua população, e por isso o número de mortes aqui é relativamente pequeno. Outra vez, relativo é a palavra importante, porque cada morte é uma desgraça, e enquanto isso a gente vê que o resto dos governos aqui fazem questão de a sua própria população morrer.